Olá a todos, são 17 horas em ponto e a gente está dando início a mais uma live dos embaixadores Iniciativa Baiá Boatê. Nosso convidado de hoje é Raul Antônio Matoso Augusto, diretor do Augustus Hotel e também embaixador de turismo do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos a todos, nosso querido Baiá Boatê já entrou também. Obrigada pela presença de todos, aguardando o Raul entrar, tá? Para a gente começar um bate-papo aqui. Obrigada, Lulu, já fazendo rua, a live já está começando animada aqui. Estou mostrando algumas imagens desse tradicional hotel carioca, né, do qual nosso querido Raul, além de embaixador de turismo do Rio de Janeiro, também é diretor e vai contar um pouquinho, e a gente vai falar um pouco de turismo, a gente vai falar um pouco dos embaixadores, a gente vai falar um pouquinho de várias coisas bem bacanas para você. Lembrando que isso é mais uma iniciativa de Baiá Boatê, tá? Da live dos embaixadores, que enquanto você fica em casa, a gente traz para você todas as informações dos nossos embaixadores. Ao vivo com o Raul. Obrigada, Lulu. Obrigada a todos. Obrigada pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. É um prazer tê-los aqui conosco. Olá, Raul. Seja bem-vindo. Oi, Vivi, tudo bem? Prazer estar Tudo falando aqui com bom? você, tudo. Eu que te agradeço. Obrigada por você ter aceito o nosso convite. Claro. Que é um prazer entrevistá-lo, né? Eu gosto de sempre começar. O Raul é um querido embaixador de turismo do Rio de Janeiro, né? Essa é mais uma live dos embaixadores, iniciativa do nosso querido Baiá, né? Raul Baiá não para de se reinventar, principalmente durante essa pandemia, né? A gente tem hoje a exposição de fotos da pandemia, a exposição de objetos de viagem dos embaixadores, a live dos embaixadores. E são iniciativas muito importantes, que eu acho que para todos conhecerem um pouquinho de cada embaixador, né, que faz o seu trabalho com muita maestria, que é como você faz o seu com tanta excelência, né? Meu querido Raul, vou começar te apresentando aqui para as pessoas que estão entrando, sejam todos bem-vindos, está todo mundo não parando de entrar. A Rosa está falando melhor diretor, já vi que você é um querido no teu ramo de trabalho. Eu falo que todos os embaixadores são muito especiais, assim, não é à toa que eles são embaixadores, eles são muito Eu queridos. combinei com eles para falarem isso. Ah, tá certo, muito bom. Raul é um grande empreendedor, administrador, né? É uma pessoa motivada e a gente já consegue ver aí pelas pessoas que estão entrando, né? Mandando coração, falando com você. 27 anos de hotelaria. Quando você nasceu, você já começou a trabalhar em hotel, não foi isso? Foi quase, né? Porque minha mãe conta que ela estava grávida, né? Estava Aham. para PT, e antes de ir para a maternidade, meu pai passou no hotel, né? Então, antes mesmo de eu nascer, já estava passando no hotel dentro da barriga. Depois de nascer, o primeiro lugar onde eu parei foi dentro do hotel também. Então, isso aí nosso Já dia a está no dia. teu DNA. Nosso DNA é hotelaria, né? A gente sempre participou do dia a dia dos hotéis, né? Então, estou com 45 anos, então isso são 26 anos já trabalhando, mas 45 anos já vivendo esse dia a dia de hotel, né? Quem entrou agora na nossa live foi a Bernadette. Um beijo para B. Ele é meu genro querido. Eu já sei. Eu falei com ele antes da live. Olha, seja muito bem-vindo, querido Raul. Fala. Não, eu até queria dizer, né? Você falou aí do professor Baiar, né? Essa grande figura Aham. brasileira do turismo. Maravilhoso, Então, é. ele vice-presidente dos embaixadores do Rio, né? Fez essa honra para mim, né? De estar participando também, né? Então, junto com tanta gente especial, né? Que é embaixadora do Rio, e a gente que ama essa cidade, né? A gente faz de tudo para que ela sempre dê certo e que melhore, né? Porque se é melhor para o turista, vai ser melhor para a gente que mora aqui também, né? Então a gente briga todo dia por isso. É verdade, Raul. A verdade é que o turismo é realmente, né, o nosso petróleo, né? A gente vive de turismo, a gente precisa da hotelaria, a gente precisa do mercado ativo de turismo, a gente precisa dessa retomada, né? O Rio de Janeiro é uma cidade turística, né? Eu brinco, eu falo que a gente mora aonde as pessoas sonham em passar férias, não é verdade? Verdade, é. Se eu não morasse aqui, eu queria passar férias aqui. Então, é É isso isso mesmo. aí. Até porque no final de Maravilhoso. semana, né, Vivi, a gente curte muito a cidade, né? É tanto museu Muito. maravilhoso, né?
As praias, então, né? Maracanã, são todos lugares maravilhosos que todo mundo, quando vem para cá, fica encantado. Então, é uma delícia morar aqui. É verdade, eu vou contar até um segredo para você, porque eu também sou de turismo, né? Mas eu sou do ramo, a gente Eu sei. trabalha com agência. Então, eu costumo falar que as minhas viagens, o meu melhor momento é o retorno, porque a gente fica com tanta saudade, né? Você tem dois momentos bons. A ida, você fala, ai, eu vou viajar, que delícia. E a volta, ai, que bom que eu tô de volta, né? É uma coisa Verdade, muito do carioca, né? Me diga uma verdade. coisa, querido Raul. Como é que você está vendo esse momento, né, que a gente está passando atual, assim, de pandemia para a hotelaria em especial? Olha, Vivi, eu acho que é o período pior, né, da história, né, da hotelaria no mundo Sim. inteiro, né? É, do turismo Então, também. É. do turismo, né? Então, assim, a gente aqui no Brasil, que no Rio de Janeiro, né, a gente é casca grossa, né, com crise, né? Então, É. eu desde que eu trabalho, a gente já teve inúmeros problemas, né? Tinha problema de inflação, depois a economia indo pessimamente, também isso sempre acaba refletindo nos hotéis, né? Então, hotéis vazios, né? Violência, enfim. A gente está sempre numa gangorra aqui no Brasil, né? Mas essa pandemia, ela realmente foi uma coisa, né, inesperada, né? Porque as notícias que vinham até antes do Carnaval, né? Não davam a dimensão do que estava acontecendo, né? Como já tinham acontecido essas outras pandemias na Ásia, a gente achava que era uma coisa restrita para lá e houve muita informação errada também, né? Que isso não iria se alastrar e tudo mais. Então, ninguém se preparou para isso. De uma hora para outra, a gente teve essa Verdade. surpresa de que não, acabaram os voos, os aviões não vão levantar mais, as pessoas não saem mais das suas cidades e vai ficar assim dessa forma. E a gente que estava trabalhando com os hotéis cheios, né? A gente já vinha de uma crise, né? Desde 2015, uma série de fatores que fizeram com que aqui no Brasil, no Rio, né? O Rio, principalmente, né? Aham. Sofreu muito Aham. hotelaria, né? Então, Sim. 2020 estava uma recuperação. A gente tinha tido um Réveillon maravilhoso, um Carnaval Maravilhoso, é. maravilhoso. As perspectivas eram as melhores possíveis de fazer mais Sim. contratação, né, de fazer investimento. E, de repente, você tem essa notícia de que você não vai mais receber ninguém. Você começa a ter todas as suas reservas sendo canceladas, as pessoas indo embora com antecedência, né? E você tendo todas as suas seus compromissos a pagar, né? Sem Então, dúvida. As contas, eu costumo falar que as contas não param, né? as contas Até não pararam de chegar. Na pandemia, elas funcionavam perfeitamente, chegavam. Então, a gente renegociou com todos os nossos, né, toda a hotelaria tentou fazer uma movimentação para que os hóspedes mudassem as datas que estavam vindo, né? Ai, Mas que bom. Vocês claro, a gente conseguiram, Raul, aquela campanha que o turismo fez em massa, não cancele e remarque. é, Vocês é, conseguiram? é muito pouca coisa, né, Vivi? Porque ninguém sabe quando é que ia voltar, né? Estava se achando que ia ser uma quarentena, né? 40 É, dias, aí, uma coisa desse tipo. Nós já estamos a 90. é. Então, totalmente. Você entende quando o seu cliente fala: não, eu não quero fazer essa mudança de data. Então, para todos que não quiseram fazer, nós devolvemos todos os pagamentos e tudo. Alguns poucos só é que fizeram essas mudanças. Então, a gente teve que Aham. tomar uma série de decisões, né, dentro do hotel, né? A princípio, como a gente não sabia o que a gente tinha para fazer, com os funcionários, né? Ninguém tinha mais o que fazer para trabalhar, né? Então a gente deu Sim. férias coletivas para quase todo mundo, né? A gente só ficou com Uhum. equipe de manutenção para poder fazer pequenos reparos dentro do hotel, né? O pessoal do administrativo, né? Enfim, um número mínimo de colaboradores para poder atender ali com o hotel Claro. praticamente fechado, né? Suspenso, né? Porque fechado é uma coisa mais grave, né? Eu não gosto de usar essa palavra fechado. Está suspensa a Sim. operação. E então a gente deu essas férias para todo mundo, te manteve um hotel funcionando, porque a gente ainda tinha algumas reservas, né, de clientes nossos. Então, para que
a gente juntou todos os nossos clientes para vir para um hotel só, para que a gente continuasse mantendo uma alternativa para que eles viessem para o Rio de Janeiro e tivessem onde ficar. Então, a gente continuou recebendo os poucos hóspedes que vinham num hotel só, né? O nosso hotel da Robolivro, Augusto Copacabana. Enfim, assim foi passando o tempo, passou esse primeiro mês, as pessoas começaram a chegar a data de voltar, e aí houve uma decisão, teve também um acordo entre o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores da hotelaria, né, para fazer aquela suspensão do contrato de trabalho. Sim, então, isso foi muito importante, porque ninguém sabia exatamente, até hoje não sabe também, né, como é que essa transmissão, né, existia essa necessidade das pessoas não circularem. Então, o governo fez essa medida provisória para que o sindicato também fez, né, e o coletivo, foi tudo feito muito rápido, trabalharam muito bem, e a gente passou a colocar as pessoas em casa para não ficarem circulando, né? Ônibus, né? Os transportes ficaram sem funcionar. Então, a gente ficou aí mais esses 2 meses, né? O mês de junho, e estamos agora com o mês de julho, com as pessoas para voltarem. Essa demanda é muito importante ainda para muitos hotéis, tá? Tem muita gente que está com dificuldade e que está precisando de mais tempo. Por quê? As atividades não estão voltando ao normal. Nós não estamos recebendo reservas como a gente recebia antes. Então, a gente está acostumado, né? Está recebendo as reservas, né? E o hotel ir enchendo. Você está sabendo, daqui a 15 dias a gente vai ter com 70% de ocupação. Então, isso não está acontecendo. Entendi. Vocês já trabalhavam com algumas estatísticas pré-estabelecidas que já eram rotineiras, né? Pois é, mas agora as estatísticas foram para o espaço, né? Porque a gente não tem... E antigamente você tinha uma inércia, né? Você estava sempre com o hotel cheio, as pessoas saíam e entravam. Hoje está todo mundo com 0, né? Então, você voltar é um pouquinho demorado. Então, teve toda essa situação, né, com a equipe, né? Mas também esse tempo fez com que a gente aprendesse a lidar com a questão dessa contaminação, né? Então, a gente aproveitou também na área comercial para estreitar os nossos laços, né? Como o nosso grupo já tem 46 anos, né? Um grupo muito sólido, a gente não tem endividamento, então, assim, a gente está com tranquilidade, né? Claro, a gente precisa que as coisas voltem a funcionar, mas a gente vai conseguir passar por isso. Mas, assim, foi um momento onde a gente refez os contratos que a gente tinha, né, para essa nova realidade, né, faturamento 0, né? Então, toda essa parte operacional a gente teve que renegociar com todo mundo, né? A parte comercial também, a gente aproveitou para fazer novo site, aproveitou para incrementar o nosso software hoteleiro, o nosso motor de reservas, né? Que o nosso hóspede ele pode fazer com muita facilidade a reserva dentro do nosso próprio site. Então, a gente botamos um software novo para ficar bem amigável, para que o hóspede faça com maior facilidade. E quando o hóspede faz direto com a gente, ele tem vantagens, porque a gente passa a dar upgrade para apartamento, uma série de mimos que a gente dá quando o cliente faz a reserva direto, né? Eu sempre indico isso. Vai para um hotel, se você está acostumado a usar essas OTAs, né, que a gente chama, né, a Booking, Expedia, você pode até pesquisar por lá. Mas depois, você vai direto lá no site do hotel e você vai ter a melhor tarifa e você ainda vai ganhar um mimo porque você está fazendo a reserva direto no hotel. Você tem uma ideia, Vivi? Essas OTAs, elas cobram de comissão dos hotéis entre 16% e 18%, né? Então, é uma sociedade maravilhosa, né? 16% a 18% do valor da diária. É muito bom para eles, né? Mas, pois é. Só te interrompendo, não quero a entrevista sua. Nesse momento, eu costumo falar, né, que essa coisa presencial, tanto do Augusto, hotel, o Baia está colocando aqui, muito importante de tudo que vocês têm desenvolvido. Soube que, como administrador, você está fazendo um trabalho vital.
isso que você fez é de fundamental importância, você colocar um link no teu próprio site. E eu costumo falar que nesse momento de crise é que a gente vê realmente a importância do presencial, né? Tanto das agências de turismo que trabalharam para remarcar alguns passageiros ou cancelando e reembolsando da forma como tem que ser. O próprio Augustus Hotel tradicionalíssimo no Rio de Janeiro, com vários em Copacabana, na Princesa Isabel, na Bolívar, em várias localizações. Então, vocês trabalharam pela tradição também, né? O que você disse. Então, isso é muito importante. Então, nessa hora, a gente tem que prezar por isso, porque isso faz toda a diferença, principalmente no momento de crise, né, Raul? Sim, É o que sim. você disse, né? Eu não diria nem só da comissão, eu diria do atendimento, do mimo, de fazer direto com o hotel, de Isso. você já ter um relacionamento direto com o hotel. Isso é uma relação que vai voltar pós-pandemia, com certeza. Isso é muito importante para as pessoas, Isso, né? isso. E, claro, também tem a parte importantíssima, porque no nosso inventário aqui, a gente tem uma grande parte dos nossos quartos são vendidos diretamente para as agências de viagem, que sempre foram nossas parceiras de vida inteira, né? Que resolvem e atendem o cliente diretamente, né? Resolvendo a vida toda, né? Então, assim, você pede para um profissional que está acostumado a fazer esse tipo de trabalho e ele lá desenvolve tudo. Então, assim, a gente usa agência de viagem, meus pais usam agência de viagem, está todo mundo sabendo, né, da importância que tem. E as agências de viagem e as operadoras são muito importantes para a gente também. Então, é claro que eu estou falando aqui das OTAs, elas são importantes, são muito usadas por todos nós, né? Porque elas nos dão uma visibilidade que a gente não tem, né? Então, hoje, com a tecnologia, o sujeito lá, o nosso futuro hóspede que a gente possa ter, está nos vendo lá no Japão, né? Está vendo o hotel, né? E seria muito difícil a gente fazer essa propaganda. Mas é tudo uma questão de reforçar, principalmente com os nossos melhores parceiros, né? Operadoras, agências e, claro, também as OTAs, mas elas não podem ser só os nossos únicos, né? E também, quem puder vir direto, excelente também, melhor ainda para o hotel. Então, a gente tem feito essa parte de tecnologia também para melhorar, né? Foi uma parte do comercial que fez isso. E agora, sim, a parte mais importante que eu acho que tem que ser feita, está sendo feita, e está sendo feita com a ajuda também do sindicato hoteleiro, né? O sindicato patronal está sendo muito, que é essa preparação para transformar o hotel num local seguro. Para a retomada, né? Deixa eu só colocar aqui uma observação interessante que o Baiá está fazendo antes da gente falar sobre a retomada, que as pessoas já estão perguntando aqui quando é que o Augustus Hotel vai retomar. O Robson... Está funcionando. O Augusto Copacabana da Bolívar está funcionando. Olha lá, gente, o Augustus da Bolívar, você já pode ficar hospedado lá, que ele já está... Não parou a operação em nenhum momento. Não parou em nenhum momento, olha que maravilha. Pode passar lá, entrar, tem apartamento. Infelizmente, tem apartamento vago lá, tem vaga. Ah, mas que bacana saber disso, tá vendo? E o Bahia está colocando aqui uma coisa interessante de fazer um follow-up com os hóspedes, né, que é fundamental. Né, lembrar dos mesmos, né, que isso também é um trabalho de fundamental importância que a gente só consegue fazer nesse relacionamento entre o hotel direto com o hóspede mesmo. Né? Isso é uma coisa bem bacana. Isso. Você que tem aí um canal forte no Instagram, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que melhorar cada vez mais, né? A gente tem que ter essa interação com o nosso cliente, né? Hoje a gente faz o registro de todos os nossos hóspedes que vêm aqui, e a gente manda para os nossos hóspedes mala direta, com promoções, para que a próxima vez que eles voltem para o hotel, eles tenham descontos melhores, né? Ganham upgrades. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre dando um mimo para o nosso cliente, né? Então, o nosso cliente está tendo sempre ser atendido. Maravilhoso. Depois você vai ver, a gente vai salvar no IGTV. E, gente, são muitas perguntas para você. E depois o Raul também responde em loco, né? Senão a gente não consegue. Mas todo mundo aqui elogiando o hotel, estão entrando hóspedes, amigos, enfim, pessoas que gostam muito e ávidos por essa retomada. Então, a boa notícia é que o da Bolívar sempre esteve aberto, né? Ou seja, sejam muito bem-vindos ao Augustus da Bolívia. Ele
As pessoas Tá lá. estão num debate Só aqui que não chegar lá vem. que vai me encontrar. É, que maravilha. Depois a gente fala com vocês, tá, pessoal? O pessoal está fazendo os comentários aqui, mas eu vou continuar aqui nossa entrevista, né? Então, assim, vocês estão preparando para essa retomada total, né? Porque Isso. existem alguns protocolos, né? Para que essa retomada aconteça de Com forma segurança. efetiva, né? Então, fala um pouco sobre isso, Raul, por É, gentileza. legal Deixa eu aí entrar você. aqui nos protocolos aqui, tão cortadinhos, porque o Instagram corta, mas você pode falar e eu vou tentar te acompanhar aqui nas imagens. Isso, isso foi um trabalho muito legal. Realmente, o Aham, setor ele se uniu muito nesse momento, né? Então, houve uma troca de informações muito grande. O sindicato patronal atuou muito forte nisso aí, junto com a vigilância sanitária da cidade, né? Aqui do aham, estado do Rio de Janeiro. Então, foram bolados esses protocolos e onde a gente foi aprendendo esse tempo, né? Esse tempo a gente está, como a gente está com uma ocupação baixa, é bom para a gente ir treinando o pessoal, né? Para a gente aprendendo, treinando nossos colaboradores, né? Para que quando a pessoa chegue no hotel, ela também tenha informação, né? Porque nem todo mundo tem essa informação que a gente tem. A gente trabalha com isso, muita segurança, tomando ao hóspede também. Então, esse tipo de sinalização que vocês estão vendo é uma sinalização aham, que vai estar espalhada pelo hotel, né? Alguns locais estão interditados ainda pelas autoridades, né? aham. Aqui a gente está vendo o restaurante, né? Você tem que ter o isolamento social no restaurante. Então, algumas mesas estão sendo eliminadas para ver o isolamento social. No café da manhã também, uma coisa que era uma tradição, né, na hotelaria do Brasil, né, o café da manhã farto, né, incluído na diária, né, as pessoas, aquele buffet não vai acontecer mais, né, hoje a Sim, operação disso é muito difícil, é, pelo, pelo seguinte, porque não há nenhuma evidência que tenha contaminação através da comida, mas sim. no buffet as pessoas estão tocando nas mesmas coisas, né? Nas colheres, nos garfos, né? nas mesas e circulando demais. Então, essa foi uma mudança, uma recomendação da vigilância sanitária para que fosse nos restaurantes, não acontecesse mais, e a comida fosse servida diretamente na mesa. Então, o Perfeito. hóspede vai sentar na mesa, as mesas não podem ter toalhas, né, de pano, não pode ter guardanapo de pano, agora tem que ser tudo descartável, guardanapo de papel e aquele jogo americano, né, para ele ser sempre higienizado. A Sim. comida ela tem que chegar fechada, né, com aquela clochá, né, que é aquela tampa que vem em cima do prato, Aham. e os talheres também, eles têm que estar embalados dentro no plástico. Então, quando você chegava, você encontrava aquela mesa montadinha para você, toda bonita, né, com mise en place, tudo feito, isso não vai acontecer por enquanto, né? A mesa vai ser montada pelo garçom na hora. Tá? Aí a gente está vendo o elevador, né? O elevador Sim. também não pode, como tem que ter o distanciamento social, só pode ser frequentado pelas pessoas que estão no mesmo apartamento. Então, se você tem uma pessoa no elevador, ela está sozinha no quarto, ela vai usar sozinho o elevador. Outra pessoa de outro quarto não vai poder entrar. Agora, se tiverem 4 pessoas no mesmo quarto, elas todas podem estar, porque elas já estão juntas no quarto, então elas podem subir e descer Perfeito. do elevador. Agora, pessoas de apartamentos diferentes, não vai acontecer. Então, você vai ter uma paciência do hóspede também, que o elevador vai demorar um pouquinho mais, que ele vai ser exclusivo, né? Então, toda essa questão de distanciamento social ela é muito importante, né? O uso Sim. dos EPIs, né? Os equipamentos de proteção, eles são fundamentais, né? Então, todo mundo usando máscara. Os hóspedes vão ter que usar máscara também quando estiverem andando nas áreas públicas, né? No elevador, nos corredores, no lobby do hotel, no restaurante. Só vai tirar, claro, para comer, mas Sim. no quarto vai ficar à vontade, óbvio. Mas ele tem que haver o distanciamento social. Então, vai ter toda uma sinalização, né, no chão para que as pessoas fiquem distantes umas das outras, né? Ninguém fique também confraternizando no sofá do lobby, assistindo televisão, né, no lobby. Até tapetes, para você ter uma ideia, tapetes decorativos a gente teve que tirar
do lobby do hotel. Então vai ser assim, um local mais clean, mas isso tudo assim, demora para eu te contar, né? A gente fala sobre isso, mas assim, ele é muito natural. Quando você entra no hotel, você vê que é um pouquinho diferente, mas isso nada vai impactar, porque a nossa preocupação é que o hóspede, claro, esteja num lugar agradável, né? Não é para estar num lugar onde aquilo ali vai causar um trauma para ele. Então, eles podem vir tranquilamente, que ou nos nossos, ou nos outros hotéis, eu acho que está todo mundo tomando medidas, né? essas medidas, né, para que a gente esteja um ambiente muito seguro. Até porque nós mesmos que trabalhamos lá também queremos ter a nossa saúde e segurança, né? Então, até para você ter uma ideia, uma coisa recomendada também, ela é a questão de medir a temperatura das pessoas, né? Então, todos os colaboradores chegaram no hotel, vão ter sua temperatura medida. Se eles estiverem com febre, né? Mesmo a gente não podendo saber se a pessoa tem o Covid ou não, ela vai ser encaminhada para um hospital. E com o hóspede vai ser feita a mesma coisa, né? Então, a gente quer fazer o nosso ambiente free Covid. Não pode ter Covid dentro do hotel de jeito nenhum. Maravilhoso, Raul. Eu acho que essa preocupação mesmo de todos nós, né? Dos hóspedes, das pessoas, eu acho que é o que eu sempre digo. Enquanto a gente não tiver nem a vacina, nem o remédio, a gente tem que retomar, de fato, aos pouquinhos, com muita consciência, seguindo todos esses protocolos de segurança, mas ter uma retomada consciente às nossas vidas, né? Isso é importante para a gente mentalmente, isso é importante para a nossa economia, para o nosso turismo. A gente não pode, né, ficar parado. Então, vocês já estão, você me passou até todos os protocolos, eu acho que todos já viram que, né, o Augustus Hotel vai entrar com a medida séria de protocolo, mas ao mesmo tempo, como você colocou, de uma forma agradável, né, que já mandaram mensagem aqui no feed dizendo que vocês têm uma tradição por serem muito hospitaleiros, então isso vai continuar, né? Isso é uma tradição de vocês e com medidas de segurança para que vocês mesmos se sintam confortáveis, né? Sim. Esse é o objetivo de todos nós. Eu acho que em todos os segmentos que a gente conforme os protocolos do próprio, né, de reabertura, né, nós todos vamos ter que seguir. Vocês já estão com uma previsão de abertura para alguma data específica de todos? Ou ainda existem algumas coisas a serem, enfim, organizadas, digamos assim? Como é que está isso? O que está fechado, o que está com a operação suspensa, os funcionários estão marcados para voltar, né? Da suspensão do contrato de trabalho no dia 30. Então, no dia 30, a gente já está com a nossa equipe toda de volta para trabalhar com o número total de colaboradores, né? A nossa equipe completa volta no dia 30 para os hotéis. Ai, que notícia boa! Graças a Deus. A gente depende de uma série de coisas, né, Vivi? Os hotéis têm que abrir, não tem jeito, isso tem que acontecer, mas a gente é o finalzinho, né? O hóspede chega no final, chega no hotel, né? Antes disso, ele tem que procurar a agência de viagem, comprar a passagem dele, tem que pegar o avião, né? Então, sim, a gente necessita da normalização dos voos, né? A gente já sabe que é impossível dos voos acontecerem com distanciamento social. Então, também as companhias aéreas estão tomando todos as medidas protocolares, os assentos, né? Para que possa viajar todo mundo. Para você ter uma ideia, um avião precisa de ter pelo menos 67% da ocupação dele para poder ser rentável, poder pagar os custos, né, do avião levantar voo. Então, aquilo que algumas pessoas falam, mas não entendem, é que se você colocar dentro de um avião, colocar uma poltrona vazia, o avião não vai nem levantar voo. A companhia não vai nem colocar, porque vai ter... Ou então você vai colocar um preço caríssimo, você vai colocar esses lugares vazios no preço da passagem das outras pessoas, o que vai acabar inviabilizando.
Sim, Então, sim, a gente já sabe que a Gol, por exemplo, já não está servindo mais comida dentro dos aviões, né? Então, sim. algumas coisas a gente sabe que vão mudar um pouquinho enquanto não tiver a vacina. Mas as pessoas estão com muita vontade de viajar, né? Eu, se puder tirar férias, também quero viajar, né? Então, a gente precisa. Mas hoje a gente vai viajar pelo Brasil, né? A gente vai estar aqui pertinho, vamos fazer as nossas viagens aqui dentro do Brasil. E a gente sabe que é o que as pessoas estão necessitando hoje, porque precisam disso para, né, para estar com a cabeça boa. Então, a gente escuta Você em tem toda a lugares razão. em lugares que já abriram, né? Por exemplo, os parques de diversão na Disney, por exemplo, na Ásia, que já abriram, eles estão colocando 30% dos ingressos para vender e eles estão vendendo tudo, né? Então, as pessoas estão ansiosas para que se abra, né? Nos Estados Unidos, a mesma coisa, Universal Studios também, que reabriu, né? Então, a demanda, apesar principalmente aqui no Brasil, né? Muita gente perdeu emprego, muita gente está com menos dinheiro para viajar, tem essa insegurança, mas a gente prevê assim, que os locais próximos, né? Aqui o Sudeste, Rio de Janeiro recebe muita gente de São Paulo, capital, interior, Minas Gerais, né? Espírito Santo também. Sim, Esse turismo vai acontecer com mais intensidade agora, as pessoas até viajando de carro também. sem Então, dúvida, Raul. precisa, assim, da gente estar esclarecendo, né? Lives como essa. A imprensa também tem feito um trabalho de esclarecimento. A gente vê algumas reportagens sendo feitas, mostrando que, apesar de toda essa situação, você pode viajar com tranquilidade, com segurança, né? O É, avião, a gente vai viajar de máscara, né? Talvez não vá ter comida no avião, mas se você não tiver problemas de saúde, você vai poder fazer essa viagem com segurança. Vai chegar no hotel, o hotel também está tomando todos os protocolos necessários, você vai ficar. O que a gente precisa Pão de Açúcar está aberto, o Cristo Redentor também, a praia, as pessoas sim. poderem frequentar a praia, né? Tendo tudo isso funcionando, as pessoas vão voltar com força para o Rio de Janeiro. É verdade, Raul. O Baia está colocando aqui uma coisa importantíssima. As pessoas precisam ter consciência coletiva, né? É Porque verdade. a gente está vendo aí muita gente com essa liberação parcial, né? De você poder fazer, por exemplo, esportes náuticos na praia. Muita gente, a gente vê através de fotos, através da própria imprensa, que a gente até entende que as pessoas estão cansadas de ficar em casa, mas muita gente sem máscara, muita gente sem fazer o protocolo de distância. Então, isso não pode acontecer, porque a gente pode retomar e ir lá para o início e ter um problema, né? Então, para isso, a gente tem que ter a consciência de todo mundo, né? Desses cuidados protocolares que a gente tem que ter, né? Como o Baiá colocou, É em verdade. função de um coletivo, né, Raul? Porque se cada um de nós fizermos a nossa parte, a gente vai estar ajudando globalmente, né? Agora, se eu falar, ah, não, só eu não vou colocar máscara, eu estou Não, atrapalhando muita não. gente. Né? Essa consciência ela é muito importante. Eu acho que tem, enfim, já existe, né, esse entendimento que todo mundo tem que estar na rua usando máscara. Eu estou aqui, estou sozinho na minha sala, estou sem máscara, mas a minha máscara está aqui. Então, eu saio da sala, né? Estou em contato com a nossa equipe aqui que está trabalhando e está todo mundo de máscara. A gente vai na Você está no rua, hotel. eu estou no hotel. Então, a gente vai na rua, se você precisa ir no supermercado, você pode até fazer isso, sem se aglomerar, sem ficar à toa na rua, né? E usando uma medida tão simples, né? Uhum. E lavando as mãos, né? Lavando as mãos não pode esquecer, né? Tem que lavar a mão o tempo todo. É verdade, né? Álcool gelzinho do lado, esse cuidado que a gente tem que ter, né? Raul, me diz uma coisa, com relação a autoridades governamentais, né, o que você acha que elas devem fazer para ajudar esse setor e manter os empregos? Olha, o que a gente tem visto pela imprensa e conversado com outros hotéis é que Uhum. o crédito está muito difícil, né? A gente vê na imprensa que foram liberados 5 bilhões, né, para as empresas e tudo mais. Só que quando o pessoal está chegando no seu banco e está pedindo esse empréstimo, né, para poder, porque isso tem que chegar enquanto
a empresa funciona, né? Se não chegar agora, depois que fechou, já não adianta mais, né? Então, Sim. a gente tem visto que esse crédito tem estado muito difícil, né? Então, isso é uma coisa que tem que se facilitar, porque ninguém quer dinheiro de graça, mas quer que se pegue dinheiro emprestado, né? Então, para quem está precisando de dinheiro, ninguém pede se tivesse com dinheiro sobrando, está pedindo porque está precisando, né? Então, se você colocar uma série de empecilhos, aí você não pode pegar dinheiro, mas se eu estou pedindo é porque eu estou precisando, né? Então, tem muitos hotéis que não vão voltar porque não estão conseguindo crédito, tá? Então, isso eu acho que as autoridades têm que ser mais operacionais. Não adianta Sim. só a gente ver as notícias, né, principalmente do governo federal, que isso realmente aconteça, né? Alguma coisa já foi feita, né, como diferimento de impostos. Muitos impostos a gente já está tendo um prazo maior para pagar, só vai ter que pagar daqui a alguns meses. Então, isso aí já foi feito, então isso é legal. Outra coisa também que eu acho que tem que ter um entendimento, né, hoje a equipe dentro do hotel, as coisas mudaram muito, né? E você está com esse momento, a gente está trabalhando com uma equipe menor, né, por exemplo. Então, você tem que ter uma flexibilização do trabalho dessas pessoas, né? Isso é uma coisa que tem que ter um entendimento das autoridades, né, da Justiça do Trabalho. Existe uma situação na Justiça do Trabalho que é dupla função, que se chama, né? Então, vou te dar um exemplo, uma coisa que parece uma bobagem, mas você tem um auxiliar de governança, que é uma pessoa que faz a arrumação dentro do apartamento. Se o hotel tem uma equipe reduzida, né, essa pessoa pode estar ajudando o faxineiro. O faxineiro é o cara que ajuda, faz a limpeza da área pública. Aí a pessoa que está no apartamento está fazendo... E isso pode gerar depois uma causa trabalhista que diga, eu tinha dupla função. Então, acho que é um momento de entendimento que assim, coisas pequenas podem gerar depois um passivo grande para as empresas, né? Exatamente. Esse entendimento eu acho que é uma coisa importante, né? Aquilo que a gente já conversou, né, sobre os aviões, né? A gente precisa dos aviões. Que seria essa retomada dos turistas para cá, né? Isso depende também, né, das autoridades, né? Porque a gente não sabe que cada hora é uma coisa, né? Não sei se agora algum país já fechou fronteira com a gente, ou se já abriu, né? É uma loucura. Uma loucura, né? A gente não uma sabe. Loucura, né? Se a pessoa vier aqui para o Brasil, vai ficar de quarentena. Quem é que vai ficar 15 dias dentro do quarto de hotel esperando? Aí já está na hora de voltar. Então, depende disso também. Mas é claro que ninguém vai fazer isso no afogadilho, porque a gente não quer que as mortes voltem, né? Pelo amor de Deus, a pandemia volte. Mas são coisas que dependem. Enquanto não tiver esse tipo de decisão, não tem como voltar à normalidade, né? E uma outra coisa também, que então, é uma coisa do governo estadual, que já tinha diminuído um pouco, né? Então, a gente bate muito nessa tecla, né? Aqui no Rio de Janeiro tinha um imposto sobre... são um exemplo de coisas parecidas que tem também. O imposto sobre o querosene de avião é muito alto aqui no Brasil. E aí, no Rio de Janeiro, então, mais alto ainda. E isso foi flexibilizado, né, com novos voos vindo para o Rio de Janeiro, baixou-se essa alíquota, foi de 12% para 7%, dependendo da quantidade de assentos que viessem para cá e tal. Então, isso já foi uma melhora. Mas, mesmo assim, a gente tem um imposto de querosene muito mais alto, do querosene do avião, muito mais alto do que em outros países. E isso, Vivi, reflete no preço da passagem. É uma cadeia, né? O hotel precisa das companhias aéreas, que precisam do combustível. Enfim, uma coisa está interligada à outra, né? Claro. E aí a gente tem que ganhar em escala, né? Então, não adianta você ter pouco voo e cobrar muito imposto. Tem muito voo e cobra menos imposto. E aí a cadeia vai ficar muito melhor. Os hotéis vão ficar mais cheios, os restaurantes vão ficar mais cheios, os bares, né? Então, isso vai ser muito melhor. Tem que ter um entendimento que ainda continua caro.
né? Então, na hora da decisão, Vivi, a gente concorre com o hotel, que é o hotel da esquina, mas a gente também concorre com o destino, tá? Então, o americano que está em Nova York, ele vai ver uma passagem para vir para o Rio de Janeiro, vou pegar a praia no Rio, ou eu vou parar no México aqui no meio do caminho, sabe? Então, se fica muito caro, né? Isso. Então, assim, passagem é em dólar, você não muda. O que está mais barato hoje para o estrangeiro é que a nossa moeda está muito desvalorizada. Então, isso aí, para a gente que recebe, é bom. Para quem viaja, já ficou pior, né? Então, essa desvalorização para a gente melhorou um pouquinho. Tem uma outra coisa também que é importante assim, para a hotelaria, já que você me fez essa pergunta, eu estou aproveitando para falar várias coisas, né? Outra coisa importante que está tramitando no Congresso, eu já falei aqui de governo estadual, já falei de governo federal, uma coisa que depende dos nossos deputados, né? A gente tem uma cobrança nos hotéis que uma coisa de, sei lá, 50 anos antes de mim, né? Que é a parte da cobrança de direitos autorais dentro de apartamento, tá? Então, quando se fala sobre isso, a pessoa já tem aquele pensamento binário, ele não quer pagar, os hotéis não querem pagar a cobrança dos direitos autorais. Poxa, o artista tem direito, claro que tem direito. Só que o que acontece hoje, os hotéis, eles pagam sobre a reprodução das músicas na área pública. Então, assim, você está fazendo uma festa, seu hotel tem uma festa, vai fazer um casamento, alguma coisa desse tipo, vai pagar o direito autoral, tá certíssimo. Aquela música pertence ao artista que fez ela, ele tem que ser remunerado por aquilo. Mas hoje existe uma cobrança dentro dos quartos do hotel também, né? Então, isso dobra o valor que os hotéis pagam. Isso é uma despesa grande mensal. Então, por que é cobrado? Porque se tem uma ideia que, de repente, o hóspede vai chegar, vai ligar a televisão e o programa que ele está vendo, o Faustão, por exemplo, tem lá um cantor cantando. Só que, assim, se ele estiver vendo um jogo de futebol, se ele estiver vendo o jornalismo, se ele estiver vendo um filme, uma coisa que não tenha música, você está pagando de qualquer forma. E hoje, todos os hotéis, eles têm uma net, eles têm um Skype, e nós já pagamos por isso. Sim. Então, isso é uma coisa também que tem que haver um entendimento dos deputados. Existe hoje uma medida provisória votando sobre esse assunto, isso está hoje em pauta, tá? Sobre essa cobrança dos direitos autorais dentro dos apartamentos. Então, os hotéis querem pagar fora dos quartos, não tem a menor dúvida, vão pagar com o maior prazer, os artistas merecem, mas dentro do apartamento, hoje tem gente que nem liga a televisão, né? Nem assiste mais televisão, fica no celular, né? A maioria, né? Bahia está até colocando aqui questão muito complexa, cobrar nos quartos é fora da realidade, porque é o que você falou, às vezes você vê um tablet, às vezes você entra até para dormir só, você já passeou pela cidade, jantou. E isso é uma bitributação, porque a televisão já pagou o direito autoral, a gente já está pagando a mensalidade da NET, né, que é uma das despesas mais caras que os hotéis têm, né? Então a gente tem lá, às vezes tem 100 canais, que é como a gente tem lá à disposição para o hóspede, só que o hóspede que só quer uma internet boa porque ele quer ficar na internet, não está nem ouvindo música, mas tem essa cobrança. Então, acho que tem que ter uma reflexão, um debate para isso. Está havendo esse debate no Congresso, né? Mas tem que entender, ainda mais no setor que é o setor de turismo, é o que está mais prejudicado. É o que está mais prejudicado. Então, isso também seria um desafogo até e uma correção de uma injustiça. Sem dúvida nenhuma, Raul. Eu falo que o turismo está no ponta da pirâmide, né? Só quem está lá é que sabe o quanto a receita parou simplesmente, né? Porque alguns mercados continuaram de forma mais lenta, mas o nosso mercado de turismo, ele deu uma congelada, né? Ainda bem que ele está retomando agora
num outro formato, mas retomando, né, que as companhias aéreas têm essa consciência também com relação ao combustível, com relação a isso tudo, né? Deixa eu ver aqui os comentários. A Tereza, a TT, né, Simonelli falou, o problema é a cobrança dentro dos quartos. O Baia falou exatamente. A Rafaela Lacerda, vou abrir para as perguntas. A gente está perguntando na medida que a gente consegue ler. O Rio precisa do turismo, petróleo e gás na maior crise. Pois é, a gente está num momento aí, né, bem delicado. É verdade. Bem delicado. Mas, né? olha, eu queria dizer o seguinte, quem trabalha como isso, né, meu pai que veio para cá, esse empreendimento, que é o empreendimento da família, né, já chegou aqui em 1958, né, se juntou um sócio que é sócio com a gente até hoje, ele faleceu, o filho dele continua sócio com a gente, trabalhando. Nós somos otimistas, né? Então, assim, para montar um negócio no Brasil, você tem que ser otimista, muito otimista. Muito. Então, a gente tem a expectativa de que as coisas vão melhorar, isso vai passar, tem que ter paciência, tem que ter cabeça boa para enfrentar isso, né? Tem que dormir bem para voltar com muita disposição no dia seguinte e poder fazer um bom trabalho para quando os nossos hóspedes voltarem, eles curtirem a cidade como eles sempre curtiram. Exatamente, você falou perfeito, Raul. Eu estou tentando ler algumas perguntas aqui, lembrando a todos que estão nos assistindo que essa live vai ficar salva no IGTV e vai depois para o canal do YouTube da live dos embaixadores. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, algumas perguntas aqui já foram respondidas. A do André, por exemplo, que ele está falando com relação às companhias aéreas. Os hotéis fazem parte dessa cadeia. Sim, os hotéis, nós falamos no início da nossa live, né, já estão tomando medidas com relação à asepsia, com relação a tarifas promocionais, com relação ao upgrade. Então, acho que muita coisa aí já está se reinventando para essa retomada, né? Eu queria aproveitar, a gente está falando do turismo, está falando toda essa cadeia, né, desde a agência de viagem, do avião, da companhia que aluga o carro, do hotel, do cara que vende o coco na praia, né? Gigantesco, né? A boate à noite que vai funcionar, né? Então, uma cadeia que hoje, você vê, tem 20% dos empregos no mundo são gerados pelo turismo, né? Uma atividade importantíssima, né? 10% do PIB, eu vivi, movimentado pelo turismo, né? Aqui no Brasil é 8%, quer dizer, a gente que é um país enorme, um país que tem, a gente, né, quem conhece o exterior sabe o potencial que o Brasil tem, né? E a gente não dá o valor que o turismo deveria ter, né? Uma atividade que polui muito pouco, uma atividade que gera muito emprego, né? Que gera emprego até para as pessoas que não têm tanta formação, né? Uma formação educacional. Então, é uma coisa que, para resolver não, mas assim, ajudar muito, né, no problema de desemprego que tem no Brasil, né? E a gente precisa realmente... Acho até que a gente tem um ministro do turismo que tem boas intenções, né? A gente precisa que eles façam e deem uma verdadeira significado, a verdadeira importância que o turismo merece. O Brasil merece mais atenção para o turismo. Maravilhoso, eu acho que foi uma live incrível, foi muito esclarecedora. Baia está até colocando culto, empreendedores solidários, parabéns, é verdade, porque as pessoas também estão ávidas de informações, né? As pessoas aqui perguntando até coisas que a gente já falou na live anteriormente, né? Estão todos ávidos quando é que vai ser a reabertura, quando é que vai ser a retomada, como vão ser os protocolos. Então, você explicou isso de uma forma muito clara, né? E eu acho que isso, não só para o setor de turismo, como para a gente, enquanto o carioca, o paulista quer vir para o Rio, o mineiro quer vir para o Rio, a gente precisa dessa retomada com muita consciência. Parabéns, Augusto Hotel, por essas medidas protocolares excepcionais. Tereza Simonelli aqui bateu.
pausazinha, mas eu já voltei. Lembrando que o Fratelli também, a gente fez uma entrevista incrível com o Fratelli, que o Fratelli também já está trabalhando a retomada. E em breve o nosso Rio de Janeiro vai voltar a ser o nosso Rio de Janeiro, né, Raul? Que a gente ama tanto, que a gente Com está com tantas certeza. saudades, né? O mundo todo, né? O mundo todo está sofrendo, a gente está sofrendo como os outros também, e a gente vai voltar com tudo. Com certeza. Olha, eu já sei que seu apelido é Zito e já sei que você fez aniversário há pouco tempo. Então, já que a gente está chegando no finalzinho da live, para dar uma descontraída, queria te dar os parabéns atrasado. Obrigado. Foi Um dia monte de 13, amigos seus sábado aqui. agora. Já sei que você é Flamengo. Opa, sempre. E a gente já está chegando no finalzinho. Raul, você quer deixar algumas últimas palavras, agradecendo sempre, antes de você finalizar, ao nosso querido Baiaboatê, que teve essa iniciativa da live dos embaixadores do Rio de Janeiro, que eu acho que é tão esclarecedor e mostra por que cada um é embaixador, porque você faz esse trabalho com maestria, você ama o Rio de Janeiro. O Augustus Hotel é uma referência no Rio de hotelaria, de tradição, de receber bem, né? E é isso que a gente precisa, nessa retomada consciente e gente como você. Né? A gente está chegando aqui no finalzinho. Eu queria assim, que você fechasse aqui a nossa live, agradecendo mais uma vez você ter aceito o convite dos embaixadores. Muito obrigada. Obrigado, Vivi. Olha, há um momento para a gente cuidar da nossa cabeça, né? Eu tenho trabalhado todos os dias, a gente sabe que tem muita gente que está trabalhando de casa, está ficando em casa, então tem que ter tranquilidade para passar por esse período agora e que isso vai passar, né? O mais breve possível aí, vamos estar encontrando uma vacina, a gente vai voltar à normalidade como era antes, e a melhor coisa para esquecer tudo isso é viajar. Então, para quem está fora do Rio, pode vir para o Rio, que aqui tem muita coisa legal para fazer, e vamos viajar pelo Brasil, vamos dar valor aqui, o que a gente tem aqui no Brasil, agora nesse momento. Maravilhoso. Eu sempre falo que viajar, né? Não sou eu que digo, é Mário Quintana, é trocar a roupa da alma, né? Eu acho que as pessoas vão voltar com essa consciência de aproveitar o momento, né? Aproveitar mais a vida delas e se preocuparem menos com bens materiais, né? Porque a gente está em casa com a nossa mesma roupa, se a gente vê o quanto isso não é necessário e o quanto é importante a gente ter bons momentos. E bons momentos a gente sempre faz com boas viagens. Não é verdade, isso. Raul? Eu vou encerrando a live. Já agora eu falei com o nosso querido diretor Raul Antônio Matoso Augusto, diretor do Augustus Hotel e um grande embaixador de turismo do Rio de Janeiro. Obrigada, querido Raul. Obrigado a você, Vivi. Obrigado também. Tá? Lembrando a todos que essa live vai ficar salva no Facebook, na live dos embaixadores, para você que quiser assistir novamente. Um beijo, querido Raul. Foi um grande prazer. Encerrando agora a live dos embaixadores. Um beijo, Baiaboatê, e um beijo a todos que nos assistiram. Tchau.